Olá, amigos, que Deus te abençoe rica e poderosamente. Seja bem-vindo ao canal do Zé Luiz, um canal de conteúdo bíblico, um canal onde a palavra de Deus é pregada, sabe, de forma aonde ela, sabe, seja o centro. Não a sabedoria humana, não filosofias, mas aonde a palavra de Deus seja viva, sabe, seja eficaz, seja o consolo para os nossos corações. Meu nome é José Luiz, se você ainda não é inscrito no nosso canal, pense em se inscrever. E eu tenho a certeza no meu coração que, ao término desse vídeo, você também vai sentir a necessidade de compartilhar. Sim, porque nós vamos falar sobre edificação, sabe? Edificação da nossa vida com Deus, edificação da nossa vida espiritual. Sem mais delongas, vamos ao texto? Diz assim, olha, 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. O apóstolo Paulo, ele era um plantador de igrejas, um homem missionário que viajava de cidade em cidade e ele ali plantava a igreja. Ele era aquele homem do pontapé inicial, sabe? Desse trabalho árduo que é evangelizar a cidade, que é ali, sabe, edificar uma liderança, que é ali, sabe, fazer aquele trabalho de primazia, que é um tanto quanto difícil. Então Paulo, ele disse que ele lançou um fundamento como um prudente construtor. Nós sabemos que para que uma casa seja bem edificada, uma construção se levante com segurança, essa é a parte primordial. A parte primordial é o fundamento, é o alicerce. E Paulo diz assim, porque ninguém pode lançar outro fundamento, outro alicerce, além do que foi posto, e ele que pôs esse fundamento, ao qual é Jesus Cristo. Então, Paulo ele diz assim, olha, veja bem como você vai edificar sobre esse fundamento, como você vai construir sobre esse fundamento, porque outro fundamento não pode ser posto. Esse fundamento é Jesus. Então, o que Paulo estava tentando dizer é que a igreja de Corinto, ela foi ali evangelizada, o evangelho foi pregado, Cristo foi ensinado. Agora, essa igreja iria se desenvolver. Homens passariam por ela, ministros passariam por ela, como passou Apolo, como passou Pedro. Ele próprio ficou algum tempo. Mas ninguém poderia mudar o fundamento que é Jesus. Mas cada um deveria tomar muito cuidado de como construiria, como edificaria essa igreja, como faria com que essa igreja evoluísse, pois o fundamento não poderia ser mudado. Diz assim, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, você veja que ele cita vários materiais que podem ser usados para a construção. Principalmente quando ele fala aqui, olha, sobre ouro, prata e pedras preciosas, nos remete muito à construção do primeiro templo, sabe? Do templo de Salomão. Então, é como se ele estivesse dizendo assim, olha, há muitos materiais que podem ser usados para a construção. Muitos. E você veja que há uma diferença bem discrepante. Aqui, ouro, prata e pedras preciosas possuem um valor muito alto. Madeira, feno e palha, um outro valor. Você veja que Paulo ele está dizendo assim, com que preciosidade, sabe, com que nível de dedicação tem sido construído? Sabe, qual é o empenho, qual é o valor gasto, não o monetário, né? Nós não estamos falando sobre valores monetários, mas aquele valor de entrega. Qual é o valor que tem sido gasto nessa construção? É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha,
como temos construído o nosso serviço, a nossa vida com Deus? Com materiais nobres? Ou com materiais de baixo valor? Você veja que a construção seria feita da mesma forma, tanto com pedras preciosas como com feno, tanto com ouro como com madeira. Mas nós deveríamos tomar muito cuidado. E você veja que hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas não estão deixando o fundamento que é Cristo. O fundamento está lá. Mas o valor da obra tem sido muito diferente. Muito diferente. O valor empregado nessa obra tem sido um valor que não agrada a Deus. Sabe quantas são as pessoas que falam de Cristo, mas não estão pregando o genuíno evangelho, a genuína palavra? Você veja que alguns estão misturando ideias coaches, sabedorias humanas, filosofias, para tentar embelezar aquilo que não precisa ser embelezado, porque a palavra de Deus, ela é a palavra. Ela é a direção que nós precisamos. E ela não precisa ser embelezada. Ela não precisa ser enfeitada. Infelizmente, é o que nós temos visto. Pessoas deturpando a construção, construindo de forma totalmente desleixada, com uma aparência até bonita, mas desleixada. E diz assim: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque esta está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo a provará, ou o próprio fogo o provará. Então Paulo diz que o dia é chegado, um dia de juízo, um dia que Cristo voltará, o dia que nós tanto desejamos. E como nós temos edificado a nossa vida com Jesus? Em oração? Temos dedicado nosso tempo à leitura da palavra? Temos dedicado o nosso coração às coisas do Senhor? Ou temos vivido uma vida relaxada, distraída, de Deus, confessando Jesus, sabe? Mas sem serviço, sem dedicação à obra de Deus, sem dedicação ao próximo. A Bíblia nos diz que virá um fogo e provará a construção de cada um. Qual o material que tem sido usado? Meu amigo e minha amiga, isso é muito forte, isso é emocionante, o nosso coração tem que vibrar. Porque se você tem levado a sua vida com Deus de forma relaxada, se eu tenho levado a minha vida com Deus de forma relaxada, dá tempo de mudar, dá tempo de se empenhar, dá tempo de se dedicar, dá tempo de entregar tudo, de entregar o melhor, dá tempo de acordar, de construir com materiais mais nobres, sabe, pagando um preço de entrega. Meu amado, minha amada, não tem como construir sobre um fundamento tão glorioso qualquer coisa. Não dá para construir qualquer coisa. Não dá para ter uma vida com Deus michuruca, uma vida com Deus mais ou menos. É tempo de despertar, é tempo de acordar, é tempo do nosso coração queimar e arder pelo Senhor. É tempo, sabe, da igreja voltar a ser aquela igreja que edifique com materiais caros, com materiais de excelência. Sabe, para você encontrar ouro, para você encontrar prata, para você encontrar pedras preciosas não é fácil, você tem que cavar, você tem que se esforçar, você tem que refinar, até chegar ao ponto de ser um material para construção. Amado, isso leva tempo e esforço. E imagine, como eu disse, o valor disso. Porque o valor de uma edificação feita com palha é um. Mas o valor de uma edificação feita com ouro é outro. Então Deus quer que você agregue valor àquilo que você tem, sabe, dito que é a sua vida com Deus. Está escrito assim, olha: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou,
Esse receberá galardão. Galardão, galardão é recompensa. Meu amigo e minha amiga, nós não servimos a Cristo pelo que Ele tem para nos dar. Nós servimos a Cristo porque Ele nos ensinou a servir, porque Ele serviu. Sabe, nós servimos a Cristo pelo exemplo, porque Ele lavou os pés dos seus discípulos, porque Ele curou, porque Ele amou, porque Ele perdoou, porque Ele ofereceu a outra face. Ele foi exemplo, e tudo que nós somos porque queremos imitar a Cristo. Ele disse, sede meus imitadores. Paulo disse, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, amado, vamos imitar a Cristo. Não tem coisa mais gloriosa. Porém, contudo, todavia, olha que coisa maravilhosa. Ele ainda diz que tem recompensa. Meu amado, minha amada, ai, a minha alegria. O meu coração, ele se enche de júbilo. Quando eu imagino um dia entrar, sabe, pelos portões celestiais e o Senhor assim se virar para mim e dizer, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E, sabe, eu vou dizer no meu coração, valeu a pena. Valeu a pena tudo que eu gastei da minha vida, o material precioso que eu entreguei sobre esse fundamento, vai ter valido a pena. Ter confessado Jesus no trabalho, ter confessado Jesus em meio à família, ter confessado Jesus em todos os lugares. Meu amigo, para você ter uma ideia, eu coloco o link dessas mensagens no meu WhatsApp pessoal. Todo mundo, eu tenho mais de 1000 contatos, não tem uma pessoa que não tem lá essa informação bem clara e explícita. Eu sou de Cristo, eu vivo o Evangelho. Amado, eu vou ver. E eu queria tanto que você também desejasse isso. Eu tenho a certeza que eu vou ver o sorriso no rosto do meu Senhor, dizendo, você soube construir. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Diz assim, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Nós vamos encerrar por aqui com um alento. O fogo virá, e uma obra vai ser queimada, a outra obra não. Mas há salvação, a pessoa está salva. Não é isso que Paulo está dizendo. Está salvo, aceitou Jesus, construiu sobre o fundamento. Mas foi uma obra, sabe, que o fogo queimou. O fogo não depurou, o fogo não aumentou o valor, o fogo consumiu. Em nome de Jesus, o meu apelo é que você olhe para a vida que você tem levado com Deus. Como você tem tratado a sua vida espiritual. Você tem tido mais tempo de tela, de internet, de conversa fiada, de grupinho de WhatsApp. Sabe, você tem tido mais tempo com essas coisas vãs que não é pecado, não é errado, mas que tem sido uma distração, que tem te tirado, sabe, de Jesus. Porque não é errado se distrair, de forma alguma. Não é errado você ter esse tempo de lazer. Mas esse tempo de lazer tem roubado o seu tempo com Deus? Fica a dica. Meu amigo e minha amiga, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu tenho a certeza no meu coração que será bênção na vida deles. Um forte abraço.